Agora a gente vai continuar falando de paixão. Vamos nós. E vamos continuar perdendo seguidor, Mauro Betti. Isso, é Porque você, seguidor, Mauro Betti, você foi escalado pela revista Placar agora para fazer a seleção de todos os tempos do Palmeiras. Exatamente. Aliás, edição maravilhosa da revista Placar. Fazia Rodolfo muito Rodrigues, tempo que Alexandre não lançava uma edição. Eu amo essas edições da Placar. Você escalou o seu Palmeiras de todo o tempo. E Mauro Betti, você deixou Edmundo e Dudu de fora. Eu quero saber quem você colocou no lugar desses dois. Qual que, é a sua... Não, Edmundo. O Dudu eu deixaria de fora. Agora, o Edmundo... Passou muita gente no Palmeiras pra você botar o Edmundo, cara. Não, mas Edmundo... O Evair tá na frente do Edmundo na minha cabeça. O Evair tá no time, inclusive. Tá no time, então? Então, eu vou citar... Você tira Evair pra botar Edmundo? Não tira Evair pra botar o Edmundo. Eu boto Evair e Edmundo. Então, eu vou citar. É um critério que eu uso... Já não foi a primeira vez que eu participei disso, que é assim, os times que eu vi desde 72, quando eu vejo futebol e lembro de futebol. Eu estudei mesmo, até por dever e prazer de ofício, outros jogos. Eu tenho uma coleção de mais de 15 mil jogos completos. Por exemplo, quando o Hendrick é absurdamente cobrado por gostar do Bob Charlton, eu vi todos os jogos do Bob Charlton na Copa de 66, mais a final de 68, que ele dá um show com o George Best, em Wembley, da vitória do Manchester United dele contra o Benfica do Eusébio na final da Champions de 68. Então eu vi pelo menos 7... Não, mas ainda tem o Bob Charlton na Copa de 70, joga muito contra o Brasil. Foi você que emprestou os DVD pro Hendrick? Pra ele poder assistir? Ele falou contigo. Exato. Eu vi quase os 10 jogos completos do Bob Charlton, mais cenas de outros jogos. Então eu posso dizer que eu vi o Bob Charlton. Certo. Até vi mais gente do que mais velho do que eu, porque eu vi alguns jogos que até nem passavam no Brasil. Mas por conta desse acervo muito legal, deu para ver. Ok. Eu costumo colocar assim, nessas melhores de todos os tempos, de seleção brasileira, seleção do mundo, seleção do Milan, sei lá, os caras que eu vi desde 72 e gente que eu costumo usar o termo assim, gente que eu li, vi e ouvi. Então, como o Palmeiras é o Palestra Itália desde 26 de 1914, eu faço uma seleção, que é a minha votação para Placar, da seleção que eu vi, li e ouvi. Nessa seleção... E aí os caras que eu vi, evidentemente, ganham de outros. Por exemplo, goleiro. É Marcos. Podia ser o Berdan, podia ser Leão, podia ser o Everton, mas para mim é Marcos. Então, lateral direito é Djalma Santos, dos que eu vi, Cafu. Luiz Pereira sempre, que é uma das biografias que eu estou fazendo, e não é só por isso. Dos que eu não vi, o Valdemar Fiume, por óbvio, mas dos que eu vi é o Gustavo Gomes e o Roberto Carlos sempre. Volância me dói muito o coração, porque talvez o melhor amigo que eu fiz no futebol, o saudoso Dudu, o seu Olegário, garoto, que morreu agora, tio do Dorival Júnior, mas podia ser o César Sampaio, que joga pra cacete. Nossa Senhora. Mas do jogou, não dá pra tirar. César Sampaio jogou demais. O tempo todo, até aposentar. É outra biografia que eu quero fazer também. Jogava demais ainda. Conversando. Então é Dudu, dos que eu vi, Alex, dos que eu não vi, já é Rosa Pinto, fundamental na Copa Rio, Ademir da Guia. E no ataque dos meus, Julinho Botelho, com a camisa 7, Evair e Rivaldo. Treinador até a virada contra o Botafogo, para mim era Luxemburgo, com o Filipão ali e Brandão. Abel passou todos eles. Então, Abel, para mim, é o treinador da história desde 1914. Por que então não está Edmundo? Porque está Julinho Botelho, que jogou no Palmeiras de 59 a 68. O Julinho era para ser bicampeão mundial. Não foi em 58 o reserva do Garrincha, porque ele não quis, porque ele achava que era sacanagem ele jogando na Fiorentina tirar o lugar de um brasileiro que jogava no Botafogo. Cara, olha aqui. Olha a mentalidade e a época que é diferente. Chega a ser romântico, não é, romântico. cara? Em 62 ele estava machucado, foi o Jair da Costa que jogava na Portuguesa. Surreal, velho. É surreal, cara, mas você pode falar, mas também, aí deixando sempre claro. Eu sou muito amigo do Carlos Botelho, que é o filho do Julinho e da família do Julinho. Eles têm uma escola na Penha, que é o bairro do Julinho, chamada Escola Júlio Botelho, né? Então, assim, eu sou muito suspeito para falar. Mas o Edmundo, eu não fiz a biografia, mas eu fiz o prefácio. Do Dudu, possivelmente, eu vou escrever a biografia dele, Dudu Bachola. Então, são 3 caras que eu amo de paixão. Cara, o Dudu, eu falei pra ele, gente, vocês não estão puto do Dudu ir embora e não ter uma festa, porque, assim... É um dos caras do Palmeiras que eu mais odeio. Normal, até porque ele era pra ter ido pro Corinthians. Porque ele é chatíssimo. Todo jogo ele era chato, ele incomodava. Penteiro, jogando ele é penteiro, ele dribla, ele corre com uma desgraça, ele não cansa. Pô, é um cara que me irritava. E ele tinha época chorão. Sim.
Aí quando ele parou de ficar chorão, eu falei, agora fudeu. E mesmo o Chorão era vencedor, continuou vencedor pelo Chorão, deu uma equilibradinha. Então, o Chorão, quando ele era chorão, ele era terrível já. Quando ele parou de chorar, eu falei, agora fudeu. O cara, amadureceu. Os caras brigavam com ele não ficava mais puto. Ia pra cima dos caras, eu falei, fudeu. Assim, ele foi ficando um cara insuportável. Claro. E eu fiquei incomodadíssimo. Tipo, eu nem palmeirense sou, eu falei pros caras, velho... Como é que o cara sai assim, dessa forma? Desse jeito, cara? Claro que ele teve responsabilidade naquele vai não vai do Cruzeiro em julho. Aquilo lá machucou bastante. Já, ficou uma situação ruim e tanto ficou ruim que ele acabou saindo agora, até por conta do que falou a presidente do Palmeiras, quando ela fala na segunda-feira, aquilo que foi... No meio de Itália e Albânia, na Eurocopa, explode a bomba, Dudu vai para o Cruzeiro, numa postagem do Cruzeiro, que, aliás, aquela postagem precipitada fez com que o negócio não saísse. Naquela noite mesmo de sábado, acabou não saindo, no domingo eles conversaram e tal, a Leila ficou sabendo, ficou puta, tanto é que na segunda-feira, em entrevista ao Sport TV lá na sede da CBF, a Leila falou que o ciclo dele havia acabado no Palmeiras. Que por ela, o Dudu estava vendido mesmo ao Cruzeiro e que ele honrasse o compromisso assumido com o Cruzeiro e meio que a palavra empenhada com o Cruzeiro e com o próprio Palmeiras. Ali a Leila só jogou a coisa para o Leões, que teve que em dezembro, né? E também por isso não teve a merecida despedida. Como outros tantos não tiveram. Rivelino não teve, foi quase enxotado. Rivelino, que tecnicamente é o maior jogador da história do Corinthians, enfim. A saída do Cássio agora também foi Cássio, sem festa nenhuma. Um pouco mais, um pouco menos, né? E lembrando, o Corinthians também não trata bem seus ídolos, não, quase tá? ninguém entra. Também não é nem... Não, mas é isso mesmo. Mas é que o Dudu foi recente. Rivelino. Todo mundo saiu chutado, todos os ídolos do Corinthians. O Tevez saiu com os caras chutando a porta do carro dele. Mas o Tevez, na verdade, ele deu cagou pro Corinthians. Né? Sim, também. O Tevez fugiu do Corinthians. Ele masquerando, que era o esquema com o queijo, o Rabichê, que o pessoal pedia autógrafo. Mas, enfim. Isso é do Brasil. Do brasileiro e dos clubes um pouco mais, um pouco menos, né? Mas, assim... O Dudu foi aquele cara, foi o primeiro, né, dessa geração. É o craque ídolo do século do Palmeiras do século XXI. E ele foi, tipo, meio que... Ele foi, tipo, a espinha dorsal do time por muitos anos, cara. E outra coisa, já ao chegar, era um chapéu tanto no Corinthians quanto no São Paulo, já era legal. Numa época que nem eu iria jogar pelo Palmeiras, embora eu tivesse talento para jogar no time horroroso de 14 do Palmeiras, ele conseguiu ajudar o Palmeiras a trazer mais reforços, que eles falaram, se o cara mais pretendido do Brasil para o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, e até para outros clubes, vai para o Palmeiras, parece que está mudando de coisa. E mudou. Excelente trabalho do Paulo Nobre, do então vice Maurício Gagliotti, que seria o sucessor dele, da chegada do Alexandre Matos, do Cícero Souza, da própria Crefisa e Fã, que ajudaram em todo esse processo. E foi a pedra fundamental ali, né? A virada de chave do Palmeiras, a chegada do Dudu naquela manhã de 11 de janeiro domingo de manhã. 11 de janeiro de 2015. Eu só concordo. Você fala e eu falo. É isso mesmo, Mauro. E aí virou o jogo. Eu não tenho dúvida. Perdi tudo assim. Eu não tenho dúvida. 11h42 o primeiro post. Virou. Não, cara, pior que outro dia eu lembrava o horário que foi. Eu lembro que eu estava indo pra Fox, eu estava no Rio de Janeiro. Aí, vendo o Twitter, né? Porque fazer um campeonato em inglês e tal. Aí, eu não lembro... Agora, só realmente eu não lembro se eu vi no Twitter primeiro ou se alguém louco falou, que isso? Acho que foi algum palmeirense louco, era tipo 10 da manhã. Falei, é verdade? Não tinha ainda esse bilhete, mas era. Porque o Dudu, para resumir, quinta-feira, dia, sei lá, o 7, 8 de janeiro, o Dudu estava praticamente, para não dizer que estava tudo acertado com o Corinthians, ele estava, porque o Corinthians já havia separado a camisa 7, e o Corinthians já tinha conseguido o visto para ele ir na Florida Cup, que está sendo jogado agora. Aí, na sexta-feira, o São Paulo deu um chapéu e o Dudu estava se acertando com o São Paulo. Na sexta-feira, o Alexandre Matos começou a mexer a cabeça do Dudu e no sábado ele acertou, para o domingo já assinar e já se apresentar. E o empresário do Dudu é mais volátil que o Assis, né? É impressionante. Não, é impressionante, não dá para falar, eu até não posso falar, por questões profissionais também. E o empresário do Dudu é parceiro meu também, mas enfim. Mas assim, aí virou história, né? Mas até sobre essas seleções, eu estou publicando no Instagram agora da Placar, dos outros clubes também, né? E me coloco como historiador de futebol, pesquisador de futebol, jornalista de futebol, um cara que estuda e tal. Me coloco mesmo e dando umas carteiradas. Então eu falo, olha, eu vou dar um pitaco já no Atlético Mineiro, que eu escrevi o livro de 2013, do Botafogo eu escrevi o livro do Centenário General Severiano, estou negociando uma outra coisa aí e estou botando, né? E é muito interessante isso, e eu só queria pegar esse gancho também para explicar algumas coisas. Em alguns casos, para mim, pelo meu tempo de trabalho e relacionamento pessoal, é mais complexo. O que eu falei do Dudu, o seu Olegário e o César Sampaio. Um dia também me perguntaram quem é a melhor camisa 5 da história do Palmeiras. Eu estava na Jovem Pan e falei, olha,
É Dudu e Ademir da Guia, a dupla mais longeva, 12 anos jogando juntos, ganharam praticamente tudo, os queridos e tal. Mas vou dizer, às vezes eu acho que o César Sampaio jogou mais que o Dudu. Logo depois me liga a mulher do Dudu. Poxa. Que é uma amiga querida Maria Helena. Você nunca mais vai tomar café, que é o melhor café de Equador que eu já tomei na vida. Eu tô devendo uma visita agora. Para a dona Maria Helena. E, velho... Assim, não, me espera que eu vou ligar no ar de novo aqui. Me dá 2 minutos. Não. Vou voltar. Calma aí. Então. Tá assim, a gente fica. E a gente é humano. E não é porque eu sou volúvel. Por exemplo, ontem mesmo, eu elenquei no Instagram o Atlético Mineiro. E coloquei o Gilberto Silva no meu campo ao lado do Toninho Cerezo e do Ronaldinho Gaúcho. No ataque, Hulk, Reinaldo e Éder com dor no coração, dos melhores amigos que eu tenho e ídolos, que é o Dadá. O Dario eu não escalei. E fiquei assim, tal, pensei no Zé do Monte, que é meu meio histórico do Galo e tal. Mas aí foi muito bacana que repostou e mandou uma mensagem muito carinhosa, o Gilberto Silva. Né? Deu bacana. Um baseball wall sobre isso e tal. E falei, porra... E a votação minha no Gilberto não tinha sido pela amizade que a gente tem. Não, é porque eu acho mesmo, né? Gilberto é outro que também é meio brutamonte, mas parece um ursinho carinhoso, né? Não, bonzinho, né? Gilberto é um cara sensacional. Uma tranquilidade. Mas não é porque é meu amigo, é porque eu fiz assim. Hoje eu botei o Botafogo. E aí não botei um cara que eu adoro. Inclusive, eu sou muito amigo do filho dele, conhecido que é o Tulinho, que é o Túlio. Sim. Túlio Maravilha, uma puta figura e tal. Eu botei um jogador que, obviamente, não só não vi, mas nunca vi uma imagem dele jogando, mas é um cara absurdo a história que ele tem na Colômbia, no Boca Juniors e no Botafogo, que é o Heleno de Freitas. Até virou filme, né? Tem um livro maravilhoso do Marcos Heleno. Eduardo Neves, que é o melhor biógrafo do Brasil. Eu escrevo um monte de biografia, mas o Marcão, parceiro, o melhor biógrafo do Brasil para esse futebol. Não por acaso trabalha com o craque das biografias, que é o Rui Castro. Mas enfim. Ok, ponto. E eu botei o Heleno que eu não vi jogar, né? O Túlio, óbvio, que eu acompanho a carreira dele, trabalhando e conhecendo ele. Repito, eu sou amigo do Tulinho, mas eu prefiro o Heleno. Fui espinafrado por muita gente. E o Paulo César Caju, que é uma figura extremamente polêmica, até um barato, né? Porque o Caju é um amigo mesmo que a vida me deu no futebol, e é muito legal, porque era um cara que naquele bairrismo exacerbado dos anos 70 entre paulistas e cariocas, o Caju meio que jogando em 74, ele jogava no lugar do Ademir da Guia, então ficava puto e tal. Via qualidades no Paulo César Caju, mas ficava meio irritado, aquela coisa tal, e muito por imprensa de São Paulo e tal. Mas ao conhecer o Caju, e que já brigou muito com amigos queridos, e muitas vezes sem razão, mas eu fiquei muito amigo, até porque o Caju sempre foi muito legal comigo. Então, eu escalei o Caju no lugar do Zagallo, um Botafogo de todos os tempos. E muita gente fala, Zagallo. Eu acho o Caju mais jogador que o Zagallo. Pronto. Mas assim, de novo, eu botei ele, aí ele fez um comentário, ele falou sobre o Sebastião Leônidas, que era um puta zagueiro que eu não tinha colocado, eu botei e tal. Aí colocou outras coisas, eu sei o pensamento, o Caju até pela amizade foi muito elegante. Eu sei que ele queria me dar mais porrada, assim, mas tudo bem, mas enfim. Mas de novo, assim, nesse caso, em outros casos também, quando você conhece a pessoa e fica amiga dela, é complexo. Eu imagino. Então, é muito complexo. E nesses casos, por exemplo, do Palmeiras, um dos meus maiores amigos do futebol é o César Maluco. Mas eu prefiro o Evair. E o César fica muito puto. Tá puto vendo ele mora aqui pertinho mesmo. O César isso. E o Evair também morava. Cara, e às vezes eu tento dar uma ajeitada como um dos melhores amigos que eu tenho no futebol, que o futebol me deu, o jornalismo me deu, inclusive as nossas mulheres são amigas, o PVC. O PVC fez uma sacada boa. O que ele fez? Ele tirou um dos meias para fazer o meio campo com o Dudu Ademir da Guia, e aí ele bota, se não me engano, o Julinho ou o Edmundo, César Maluco, Evair e Rivaldo. Mas ao mesmo tempo eu vou tirar o Alex, o Jair Rosa Pinto, que até o maior inimigo que ele fez, que era o Oberdan Catani, por uma série de motivos, o Oberdan, que era um cara, teve outro grande amigo que tive a felicidade de fazer, mas o Oberdan falava, encheu o saco de todo mundo, eu falei, esse filho da puta do Jair Rosa Pinto, por uma série de outros motivos e tal, mas se não fosse ele, o Palmeiras não ganhava 5 coroas, não ganhava a Copa Rio. Então, Jair, pelo jogador fabuloso do Flamengo, do Vasco, vice-campeão do mundo pelo Brasil em 50, o Jair, acho que ele jogou também no Santos do Pelé, o Jair, acho fenomenal, assim, pelo que deu para ver, pelo que deu para ler, ver e ouvir, era um cara muito diferente. Então, boto o Jair nesse time. Mas, assim, podia tirar. Mas eu falei, porra, mas e o Alex, que é uma das grandes figuras que eu conheci na vida também. E outro cara que era um dos meus maiores ídolos e virou meu colega na Band, amigo, Leivinha.
E o Leivinha... É muita gente, né? É muita gente, cara. É duro. Sacanagem. Isso é fazer essa lista é mó furada, Mauro. Pô, você vai desagradar muita gente. Não, e desagradar o público, e aí questão de opinião, mas de novo amigos, cara. Sabe? É muito complicado. Recusa esses e-mails, mal. Na hora que vier. Todo bom papo precisa de uma bebidinha pra acompanhar. Faltava isso no Elementar, agora não falta mais, Marcão. Não falta, graças a Magu Bebidas, que agora é nossa parceira. Foi a primeira empresa a criar o Moscomule, que já vem pronto pra beber. Vem até com a espuminha e a caneca. Licores maravilhosos, incluindo o doce de leite que tá aqui na mesa. Aqui, meu Deus, sabores incríveis. E a cachaçinha no barril de carvalho, que é pra quem gosta aqui. Sensacional, DVD. Faltava bebida no Elementar, não falta mais. E também não pode faltar na tua casa. Então entre em contato agora com Magu Bebidas. @Magu Bebidas no Instagram. Atendimento 24 horas por dia, entrega em todo o Brasil, receita de família, cuidadinho ali de artesanal, mas qualidade industrial.